Hoje eu quero falar sobre Deus em você, parte 2. Então eu quero falar a segunda parte do pensamento de Deus em você. E para isso eu quero começar lendo o texto em Colossenses capítulo 1, versículos 24 ao 29, que dizem assim: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Esse poder todo que Paulo fala é o próprio poder sobrenatural. Ele fala: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Ele enfatiza bastante o poder, que não é o poder dele próprio, mas é um poder sobrenatural nele, que faz com que ele possa pregar uma palavra sobrenatural que traga transformação na vida das pessoas. E ele está falando aqui sobre o próprio Espírito Santo de Deus nele. Mas essa é a parte da palavra Deus em você, parte 1. Hoje eu quero ficar com o versículo 27, em Colossenses 1, 27, que diz assim: A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês. Cristo em vocês, a esperança da glória. Na primeira mensagem, Deus em você, eu falei sobre o Espírito Santo em nós. Agora eu quero falar sobre Cristo e qual é o resultado disso. Eu quero falar sobre Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Ou seja, quando Cristo está em nós, isso resulta em glória a Deus. Então preste atenção nessa mensagem. Eu quero falar um pouco, eu falei na parte 1 sobre o Espírito Santo em nós, e agora eu quero falar sobre Cristo em nós. Então preste atenção nessa mensagem, e eu gostaria de ler também Romanos capítulo 5, versículos 8 e 10. 8 a 10. Romanos 5, 8 a 10 diz assim: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Deus não quer demonstrar nada que não seja o seu amor. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Seremos salvos por sua vida. Você percebe que existe alguns níveis aqui. Primeiro sermos reconciliados, depois salvos pela sua vida, reconciliados pela sua morte, salvos pela sua vida. Existem alguns níveis aqui do que a obra de Jesus resulta na nossa vida, como ela se manifesta na nossa vida. Mas o que é interessante nesse versículo, nesse texto, é que nós somos alvos do amor de Deus. Deus criou você para amar você. Deus não criou você para você servi-lo. Deus não criou você para você glorificá-lo. Deus não criou você para Ele mostrar o quão bom Ele é. Deus não criou você para nenhum motivo que seja para Ele mesmo. Deus criou você para que Ele ame você. Ele ama as pessoas, Ele ama você. Você é alvo do amor perfeito, incondicional de Deus. Quando Deus criou você, Ele estava pensando em servi-lo, Ele estava pensando em amá-lo, Ele estava pensando em se entregar por você. Quando nós falamos que Deus é todo a respeito de relacionamento, relacionamento é a capacidade que existe em nós de nos entregarmos por alguém. Relacionamento não é o que você pode extrair de alguém, mas relacionamento é aquilo que você pode dar, oferecer a alguém.
Ou seja, Deus criou a humanidade para que existisse pessoas, existisse seres capazes de receberem algo dele. Ele ama você. Deus ama você. Qual é o seu propósito? Você foi criado para quê? Você é alvo do amor de Deus. Deus criou você para amar você. Deus criou você para amar você. Nós somos alvos do amor de Deus. E a Bíblia nos ensina aqui claramente que a manifestação do amor de Deus foi Jesus Cristo morrendo por nós, mesmo quando nós não tínhamos algo para oferecer a Ele, a Deus. Jesus Cristo veio à terra, Ele se sacrificou, Ele morreu na cruz, em meu e em seu lugar, Ele foi morto, na verdade, por mim, por você, Ele assumiu o nosso lugar, assumiu os nossos pecados, para que Ele pudesse manifestar o amor de Deus a nosso favor. Ou seja, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não tendo o que entregarmos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Um morto não tem o que entregar, um morto não tem como retribuir. Mesmo sem a capacidade de nós de retribuirmos Deus, Ele tomou uma atitude com relação a nós, enviou o seu filho morreu por nós, apagando os nossos pecados, anulando a nossa dívida, nos colocando em uma nova posição, justificando as nossas vidas, e isso tudo por amor. Isso tudo para revelar o amor dele por nós. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nós somos alvos do amor de Deus. Nós somos alvos do amor de Deus. E eu quero falar aqui hoje sobre três características, três entendimentos que temos ao nos depararmos com esse amor. Parece que nós vamos crescendo em alguns níveis de entendimento sobre esse amor com relação a nós, e nós vamos crescendo em maturidade, nós vamos crescendo no conhecimento desse amor por nós, e as nossas vidas então reagem a esse amor de uma forma diferente. A primeira forma como nas nossas vidas nós reagimos ao amor de Deus, são aqueles que decidem receber esse amor, e esses que decidem receber o amor de Deus, esses são transformados. Esses que, quando percebem que Deus nos amou, enviando Jesus para que morresse e pagasse pelo seu pecado. Esse que percebe que Deus não quer depositar ira sobre nós, mas Deus Ele nos fez alvos do mais perfeito e sublime amor. Quando nós nos deparamos com essa verdade e nós recebemos essa verdade no nosso coração, nós somos transformados. A primeira coisa que acontece conosco é sermos transformados por recebermos esse amor. Jesus, a manifestação do amor, é a manifestação do amor, e acabamos de ver que Ele morreu por nós, e isso revela o amor de Deus através de Jesus. Mas em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, que nome? O nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, Jesus é a manifestação do amor de Deus, e quando nós recebemos, nós cremos no nome de Jesus como manifestação do amor de Deus, nós recebemos um direito, o direito de sermos chamados, de termos nascido de novo, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aos que recebem é dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Quando recebemos, somos transformados de uma natureza humana para nos tornarmos herdeiros de Deus, uma natureza espiritual, filhos de Deus, com o DNA celestial. Quando nós recebemos a Jesus Cristo em nossas vidas, o amor de Deus, nós somos transformados. Nós deixamos de ser uma natureza humana e passamos a ter uma natureza espiritual. Nos tornamos um novo ser. Nesse momento, não existe mais o que era. Nós nascemos de novo. Ao recebermos o amor, somos transformados porque nascemos de novo. Por mais que você se lembre dos seus erros, por mais que você se lembre das coisas que você já fez,
Por mais que você se lembre das coisas que você fez, o único que tem uma lista guardada dessas coisas é você. Pois Deus não se lembra mais de nada disso. Para Ele você é uma nova criação. Para Ele você é um filho, acabou de nascer. Ele não te condena, Ele não te acusa, Ele não quer colocar ira sobre você, porque não existe pelo que te condenar, se tudo aquilo que podia te condenar já foi pago por Jesus Cristo. Deus então não tem uma listinha com os seus acertos, Deus não é Papai Noel, esperando ver se você foi bonzinho ou não o ano todo para poder te dar presente. Ele te deu o presente e o presente dele é o que te fez bom, te fez uma nova natureza, te fez mudar, ser transformado. Deus transformou a humanidade através de Jesus Cristo. Deus transformou a mim e a você através de Jesus Cristo, a manifestação do amor. E quando nós nos deparamos com esse amor, recebemos esse amor em nós, nós somos transformados. E tudo aquilo que nos acusava não acusa mais. Nem Deus tem motivo para nos acusar. O que Deus tem a nosso favor é o seu amor. Imagine comigo uma criança de 2 anos, e nós colocamos ela num tribunal e falamos que ela deve ser condenada por um crime que aconteceu há 10 anos atrás. Existe a possibilidade dela ser condenada por um crime que aconteceu há 10 anos atrás se ela tem 2 anos de idade? Não, não existe essa possibilidade. É a mesma coisa comigo e com você. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus em nossas vidas, nós nascemos de novo. E tudo aquilo que é antes do nosso novo nascimento não tem capacidade nenhuma de nos condenar. Nós somos uma nova criação. Fomos transformados pelo amor de Deus, expresso em Cristo Jesus. Então a primeira reação, a primeira coisa que acontece com as pessoas que se deparam com esse amor de Deus é serem transformados. Aqueles que recebem esse amor em suas vidas são transformados. A culpa, a condenação, o medo, a angústia, a tristeza, essas coisas ficam para trás e surgem coisas novas para nós. Depois existem, o segundo ponto, depois existem aqueles que querem usufruir da sua transformação. Existem aquelas pessoas que entenderam, ei, eu recebo o amor de Deus sobre a minha vida, eu fui transformado, mas agora eu quero viver essa vida nova. Eu quero usufruir dessa vida. O que eu preciso fazer? Como que isso se manifesta na minha vida? Em 2 Coríntios capítulo 5, 17, a Bíblia diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós pensamos, eu não quero mais viver as coisas velhas, só quero viver coisas novas. Eu não quero viver o que eu vivia, eu não quero agir como eu agia, eu não quero me comportar como eu me comportava, eu quero viver o que tem de novo para mim em Cristo Jesus, eu quero usufruir de uma vida que existe para mim em Cristo Jesus, mas por não sabermos direito o que são as coisas novas, acabamos embrulhando coisas que achamos boas em um crentez e acabamos vivendo no pensamento de que somos o único alvo de Deus. Por nós não entendermos direito o que são as coisas novas de Deus, nós pegamos aquilo que nós imaginamos que é bom, aquilo que a nossa antiga natureza dizia que era bom, colocamos um crentez naquilo, ou seja, religiosidade, colocamos razões, motivos, inventamos porquês, e ainda imaginamos que esses porquês glorificarão a Deus. E aí agimos daquela maneira, mas não pelo que somos, agimos daquela maneira porque pensamos que aquilo é o que deveríamos estar fazendo. Nós não queremos viver as coisas velhas, nós queremos viver as coisas novas, mas por não saber o que é novo para nós, nós inventamos. Pessoas que estão pensando assim, querem tudo para elas e nada para os outros. Exemplo. Você já cometeu uma falta, já cometeu um erro com relação a alguém, e de repente você diz assim, me desculpa, foi sem querer. Você já fez isso? Né? Seja sincero aí em casa, coloque um sim lá nos comentários, mas você fez algo sem querer,
você fez algo, aquela pessoa se ofendeu e você, ei, foi sem querer, me desculpe. Mas de repente passa algum tempo, aquela mesma pessoa, ela faz algo contra você, acaba te ofendendo e ela fala, me desculpe, foi sem querer. E aí você vai para casa murmurando, sem querer. Eu tenho certeza que ela queria me magoar. Eu tenho certeza que ela queria fazer aquilo contra mim. Eu tenho certeza que ela planejou tudo isso. Faz um mês, foi desde aquela vez que eu machuquei ela, ela está planejando como se vingar. Ou seja, é sem querer para mim, mas não é sem querer para os outros. É graça para mim, mas não é graça para os outros. Nós reconhecemos que existe uma vida nova em nós, mas nós não conseguimos manifestá-la, nós não sabemos o que é usufruir dela. Graça para mim e para mais ninguém. Usufruir, as pessoas que estão vivendo nesse estágio, elas usufruem do Espírito poderoso nelas. Elas têm o Espírito Santo se manifestando nelas. Quando elas querem algo, elas oram e acontecem. Elas sabem que aquilo ali está à disposição delas. Mas elas sempre oram por elas. Elas sempre querem para elas. É sempre a necessidade delas. É sempre o pedido delas. É sempre o foco nelas. Porque são elas que estão preocupadas em deixar de viver o velho homem e começar a viver o novo homem. Elas estão tentando no seu próprio esforço abandonar a velha vida e usufruir da vida nova. Elas trazem a memória do antigo para o estilo de vida novo. Elas vivem ainda no pensamento antigo, mas já foram transformadas no seu interior em uma nova criação. Já são chamadas filhos de Deus. Mas como filhos, têm vivido a velha natureza encapada. Isso chama-se quando você é filho de Deus, mas escolhe viver de maneira religiosa. Essa pessoa, ela está animada com o que Deus fez na vida dela. Ela tem o Espírito Santo se manifestando através dela. Ela gosta, ela entende, ela percebe as coisas de Deus, mas sempre com alvo nela. Mas de repente, ela está animada com aquilo que Deus tem. Ela está animada com aquilo que Deus fez. Ela está animada por ser o alvo do amor de Deus. Ela começa a descobrir quem é. E ela começa a perceber que ela tem uma vida dentro dela, que ela verdadeiramente não sabe vivê-la. Ela começa a abandonar de fato a velha mentalidade por perceber quem verdadeiramente Cristo é nela. E aí percebe que existe algo a mais. Eu fui transformado por Deus, sou uma nova natureza. Eu percebo que as coisas velhas ficaram para trás e realmente existem coisas novas para mim, mas não sou eu quem produz as coisas novas para mim, mas é Cristo em mim que produz coisas novas. E ela começa então a entregar a sua vida a Cristo Jesus. Ela começa a permitir que Cristo viva nela e não ela viva, ou Cristo viva para ela, mas Cristo viva nela. Ela começa a descobrir que existe a possibilidade de permitir Cristo viver através de nós e não para nós. E aí o modelo mental muda. E aí encontramos aqui o terceiro tipo de pessoas, o terceiro tipo de reação que nós temos nas nossas vidas com relação ao amor de Deus para conosco. Então existem aqueles que querem corresponder ao amor de Deus. Existem aqueles que são transformados porque acabaram de descobrir o amor de Deus, receberam esse amor em suas vidas. Existem aqueles que querem usufruir da vida nova, da transformação que aconteceu na vida deles, e eles acabam torcendo as coisas para que aquilo seja única e exclusivamente para eles, e depois nós crescemos um pouquinho mais no entendimento do amor por nós, e nós passamos a querer corresponder ao amor de Deus. Nós passamos a querer corresponder a esse perfeito amor, esse amor que nos constrange, esse amor que nos ilumina, esse amor que nos guia, esse amor que nos transformou, esse amor que se entregou por nós, por todos nós. Nós queremos, como eu posso retribuir isso?
Como que eu posso dar algo a Deus, não porque Ele fez, ou porque Ele deixou de fazer, eu quero dar porque agora existe algo em mim que é a mesma natureza de Deus. Isso é possível sendo uma nova criação, passando pelo primeiro passo. Isso é possível permitindo que Cristo viva através de você, passando pelo segundo passo. Aqui encontramos propósito. Quando nós fomos transformados e nos transformamos em uma nova criação, nós descobrimos o que Cristo fez por nós. Quando nós permitimos que Cristo viva através de nós, é aqui que encontramos propósito. É aqui que encontramos razão para vivermos. Aqui, Cristo viver em nós é a manifestação das boas obras. É a manifestação da natureza celestial em nós. Eu espero que isso esteja ajudando você em casa. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, a Bíblia diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Preste atenção nessa parte. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Nós não somos salvos por obras, nós não alcançamos o amor de Deus porque fomos bonzinhos. Ele decidiu alcançar o amor incondicional dele. Ele decidiu nos colocar como alvo do seu amor incondicional. Mas nós somos salvos para realizarmos, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Entenda o que ele está dizendo aqui. Um cachorro, quando foi criado, na programação da natureza do cachorro, existe latir. O cachorro, então, ele nasceu da sua mamãezinha, ele está crescendo, e é natural do cachorro fazer o quê? Latir. Está preparado na programação da natureza do cachorro o latir. Mas nós que nascemos de Cristo, temos uma natureza programada também. Foi preparado em nossa natureza antes, quando nós nascemos na nossa natureza, quando surgimos na natureza celestial, está programado no nosso DNA, está programado, assim como o latir está programado para o cachorro, está programado para o cristão as boas obras. Não existe possibilidade de você ser um cristão e isso não resultar em boas obras. Da mesma maneira que o cachorro late, você como um cristão, como tendo Cristo vivendo através de você, isso resulta em boas obras. É isso que ele está explicando aqui para nós. Na capacidade de Jesus vivendo através de nós, está falando que a natureza dos filhos é programada para realizar boas obras. Quando Cristo vive através de nós, estamos amando a Deus, realizando sem esforço, sem interesse, as boas obras. Quando nós temos a compreensão de que as coisas velhas deveriam ficar para trás e surgem coisas novas para nós, mas nós trazemos a velha bagagem, nós queremos realizar boas obras baseado no nosso interesse, baseado no nosso esforço. Mas quando nós percebemos que nós podemos ter Cristo vivendo através de nós, Deus em nós, Cristo em nós, nós percebemos que as boas obras são realização da nossa nova natureza, e não do nosso esforço, e não do nosso interesse. Ou seja, eu não vou dar dízimos e ofertas para que Deus me abençoe. Eu dou dízimos e ofertas porque eu sou generoso. Existe na minha natureza, a programação da minha natureza, generosidade. Eu não dou vingança, eu não dou retribuição, eu não dou retalhos, eu não atormento a vida dos outros que me ofenderam. É verdade, existe na minha programação perdão. Mas isso não é um esforço meu, não existe interesse meu em perdoar alguém para que eu seja beneficiado por aquilo. Existe perdão na minha programação natural e aí sim eu exerço o perdão.
Quando Cristo vive através de nós, estamos amando a Deus, realizando sem esforço e sem interesse as boas obras, pois não estamos planejando praticá-las, apenas praticamos aquilo que é programado em nossa natureza. Queridos, eu gostaria muito que vocês entendessem isso. Eu gostaria muito que vocês recebessem essa verdade, porque isso é libertador, isso é transformador. Imagine você tentando parar, você podendo parar de todo momento pensar em meus passos, o que faria Jesus, e você naquele estresse de, meu Deus, mas eu vou tentar perdoar, mas isso não é o que eu estou sentindo agora, eu vou tentar amar, mas isso não é o que eu queria fazer agora, eu vou tentar ser generoso, mas está faltando lá em casa, imagine você parar de lutar contra esses pensamentos e apenas aceitar que Cristo vive em você. E se Ele vive em você, a sua programação, a sua natureza gera e reflete essas coisas e beneficia o próximo. Meu Deus, corresponder ao amor de Deus é permitir Cristo viver em nós, pois Cristo é quem revela o amor de Deus. Corresponder ao amor de Deus é permitir Cristo viver em nós, pois Cristo revela o amor de Deus. Olha o que diz, Paulo nos ensina em 2 Coríntios 4, 10 a 15. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. Perceba que aqueles que permitem Cristo viver através deles, já não tem mais o eu como alvo. Não sou eu querendo viver a minha nova natureza, mas é para o bem de vocês, para que a graça, Jesus, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas. Ei, as pedras não mais clamarão, as pedras não dirão como devemos viver, as pedras não estabelecerão uma conduta externa para que a gente tente executar a vontade de Deus, mas nós estamos percebendo que a graça, Jesus está alcançando um número cada vez maior de pessoas, e é ela quem faz, ela que se manifesta através de nós, e isso resulta em ações de graças para a glória de Deus. É a graça de Deus em mim, é Jesus em mim, é Cristo em mim, o que resulta em ações de graça, e essas ações de graça são o que dão glória a Deus. Não são as suas atitudes que glorificam a Deus, mas o resultado das suas atitudes em ações de graça é o que dão glória a Deus. Assim é que meu Pai é glorificado, que vocês vão e deem muito fruto. O resultado das boas obras na nossa vida, gera ações de graça, gera pessoas sendo alcançadas pela graça de Deus, agradecendo por serem alvos do amor de Deus, agradecendo porque são transformadas pelo amor de Deus, se tornando capazes de viver a vida de Cristo nelas. Isso, quando elas agradecem pelo que Jesus fez através da sua vida, isso é o que glorifica a Deus. Isso é o que resulta em glória a Deus. A graça em nós gera boas obras. E as atitudes de amor pelos outros geram ações de graças. E essas ações de graças glorificam a Deus. Pois não seríamos capazes de amar incondicionalmente se não fosse Cristo em nós. Não existiria em nós, ou no nosso estilo e modelo mental, a capacidade de amarmos incondicionalmente, se nós não permitirmos Cristo viver através de nós, porque Ele é a manifestação do amor de Deus, Ele é a manifestação do amor incondicional. Somente quando Cristo se manifesta através da sua vida, é que você ama incondicionalmente. Se não fosse Cristo em nós, não amaríamos incondicionalmente. Por isso, esta é a esperança da glória.
Cristo em nós é o que resulta em glória a Deus. Cristo em nós é o que resulta em boas obras sem interesse nenhum. Cristo em nós é o que resulta boas obras sem a necessidade de tentarmos praticá-las, mas sendo efeito da natureza de Cristo em nós. Quando Cristo é quem se manifesta em nós, o alvo não é Deus, nem nós mesmos. O alvo é o outro. Preste atenção nisso. Quando Cristo se manifesta em nós, o alvo não é Deus e o alvo não somos nós mesmos. O alvo é o outro. O alvo do amor não é Deus. O alvo do amor não é você. O alvo do amor é o outro. Tudo aquilo que não for você mesmo é o alvo do amor. Tudo aquilo que não foi para seu próprio benefício é o alvo do amor. Tudo aquilo que não for beneficiar em coisas apenas egoístas, isso é resultado do amor. Cristo em nós é o que gera ações de graça na vida das pessoas, porque elas sabem que elas estão sendo alvos de um amor perfeito, sem interesse. Sem interesse. É por isso que eu quero concluir dizendo: corresponder ao amor de Deus é deixar Cristo amar o próximo através de você. Corresponder ao amor de Deus, corresponder a tudo aquilo que Deus fez na sua vida, é deixar Cristo viver em você. É amar o próximo, é deixar Cristo amar o próximo através de você. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom